Olá, bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana Primavera. Nós estamos reunidos hoje aqui para falar sobre a Carta de Gálatas e vamos falar sobre o capítulo 5. A Carta de Gálatas é um verdadeiro manual sobre a instrução a respeito da liberdade e da responsabilidade que temos no Evangelho de Cristo Jesus. Você é nosso convidado para ficar conosco nesses dois blocos. Faremos uma primeira parte estudando as obras da carne, relatadas na Carta de Gálatas, capítulo 5. E no segundo bloco, falaremos sobre o fruto do Espírito. E para falar sobre esse assunto, o presbítero Nelson aqui e o pastor Paulo, nós três que passeamos por essa carta nas últimas semanas, nos últimos meses. Foi uma viagem muito produtiva, muitas pessoas fizeram comentários de que aprenderam muito juntamente conosco, né? Dificilmente a gente para estudar um livro das Escrituras com mais profundidade. E aí, Nelson, vamos em frente? Bom dia, Deloir, bom dia, pastor Paulo, bom dia a você que está aqui conosco. Que a graça e a paz estejam com vocês. Realmente, Adelor, foi um passeio, uma caminhada extraordinária. Um livro impactante, um livro atual para o momento que vivemos, um livro decisivo para resgatar conceitos importantes na vida daquele que se diz cristão e daquele que deve ter uma vida com os olhos voltados para Jesus. Amém. E aí, pastor? Amém, sim. Eu não sei porque vocês chamam de passeio. Para mim foi uma trilha tensa, assim, é um desafio grande. E eu dá a impressão de que a pessoa fez assim, numa boa, né? Foi tranquilo. Eu estudei Mas mais difícil foi para Paulo escrever, né, pastor? Para nós, a gente replica. Verdade. Mas eu fico muito feliz de poder dividir isso com vocês tem sido produtiva essa caminhada, sim. É uma carta que ainda hoje ela é revolucionária, ela é impactante. Tão atual, né, como o Nelson colocou bem. E para aquela época, então, a gente não consegue dimensionar o impacto disso no coração de Lutero, na Reforma, a beleza, né, a potência do Evangelho sendo apresentado, moldando a crença, a fé, as convicções e a vida prática, que é o que nós vamos ver hoje. Maravilhosa essa carta. E para quem está nos assistindo, já percebeu que é um formato um pouco mais descontraído. Nossa ideia é justamente trazer as pessoas, entrar aí na sala da casa das pessoas e fazer parte dessa EBD, mesmo que no ambiente familiar, você possa também aí com a Bíblia aberta, abra sua Bíblia no capítulo 5, acompanhe com a gente, e nós vamos fazer aqui, pontuar aqui algumas obras que nós lemos e conceitos que nós aprendemos em Gálatas. Você já tem alguma coisa aí em mente, Nelson? Não, na verdade, a gente retoma para o ponto de partida, essa aula especial da EBD. E por que eu digo isso? Porque nós estamos aqui no formato do programa que você muito bem conduziu durante meses. Do Bate-Papo EBD? Bate-Papo EBD. E aí nós finalizamos da melhor forma possível. Foi um projeto, né? Uma palavrinha sobre isso, né? Foi um projeto que não havia nada preparado, nós fomos construindo isso em meio à pandemia e nos abençoou, né? Tantas pessoas foram abençoadas, alcançadas, puderam estudar a palavra de Deus nesse tempo, sem pretensão nenhuma, com a humildade, com a simplicidade da nossa igreja, mas tentando alcançar o coração das pessoas. Exatamente, e foi uma bênção, isso tem sido uma bênção, e glória a Deus por isso. E esses estudos de Gálatas, eles dispensam maiores comentários pelo impacto, principalmente nas nossas vidas, enquanto professores e responsáveis pela ministração dessa palavra ao longo desses meses, de falar de um tema tão necessário que é a liberdade cristã, e Paulo, de maneira tão corajosa, tão audaciosa, capacitado e investido por Deus, acima de tudo, ele agiu de uma maneira firme, sábia, coerente,
e impactante dentro de um contexto de uma igreja que, infelizmente, estava caminhando a passos largos para caminhos de destruição, de mentira, de ódio e de negação e esvaziamento por completo da cruz de Cristo. E Paulo, como não poderia deixar de ser uma rocha, um baluarte, um verdadeiro soldado em prol do Evangelho, ele reestabelece as estacas da fé dentro de um contexto de uma igreja, e com as suas advertências, ele estabelece conceitos importantes, advertências importantes naquele momento para aquela igreja, que hoje são necessárias para nossas vidas. Perfeito. Uma liberdade que deve ser exercida com responsabilidade, uma fé que deve se operar com amor, e uma salvação que já nos foi dada e garantida pela obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz. E essa é uma das coisas que a gente ia abordando aqui hoje, né, que o pastor Paulo está aí, essa ideia, né, de que as obras, né, se preservar e fazer, evitar as obras da carne, pode trazer a ideia para as pessoas de que por isso elas realmente são salvas. Por isso que essa palavra sua é muito boa, de que as obras da carne elas têm uma função que vai além de estabelecer parâmetros de salvação, não é isso, pastor? A ideia de... Sim, perfeitamente. Aqui Paulo está aplicando o Evangelho de modo prático no caráter das pessoas, né? A gente pode dizer o que Tim Keller chama do caráter do Evangelho sendo percebido de maneira clara, como ele começa falando, né? Clara e evidente na vida deles, é palpável na vida daqueles que são guiados pelo Espírito, ele já falou disso, que andam e que são guiados então pelo Espírito Santo, demonstram na prática uma forma diferente. O cristão tem um jeito diferente de vida, e ele está ingressado nessa luta que a gente vai ver nesse capítulo, né? Porque o não cristão, no caso aqui, o gentil, ele se solta nas obras da carne, sem crise, ele não tem essa crise. O cristão era assim também, mas agora o Espírito Santo habita, e aí ele começa a jogar fora todo lixo, todo entulho, né? E é muito forte essa linguagem que Paulo traz aqui. Eu imagino que um cristão que teve sua vida mudada ou visitada pelo poder de Deus, e ele se rende a Cristo, e Paulo traz essa linguagem tão pesada de mudança de vida, ele fala, uau, então tem muita coisa para a gente caminhar, né? Tem muitas áreas da vida a serem transformadas, porque para muita gente, aceitar a Jesus, ou ir, ou servir a Deus em um culto, em um dia, ele levanta a mão, ou vai lá na frente, ou ele vem no dia do batismo, profissão de fé, e aí acabou a caminhada da fé para muitos. E a gente vai ver aqui que não, meu amigo, é suado, é para a vida diária, toda, né? Vida toda. Lê esse trecho introdutório para a gente, pastor, até chegar quando ele elenca, né, as obras da carne. Ok, Gálatas 5, Paulo está dizendo aqui, Gálatas 5,16, né? Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. E aí ele começa falando aqui uma porção dessas obras, e antes de começar a falar delas, é preciso lembrar que elas são representativas, elas não são exaustivas, não está todo aqui. Há muitos outros pecados que nós cometemos que não aparecem aqui, né? As obras da carne são múltiplas, né? No contexto jurídico das ciências humanas, jurídicas sociais, pode-se dizer que o rol não é taxativo, o rol é exemplificativo, quer dizer que ele não se esgota tão somente nesses tipos mencionados por aí Paulo. Só os estudantes de direito e bacharel que vão entender essa parte aí do Nelson, mas tem muitos assistindo também e vão compreender melhor.
não é um rol taxativo, né? Um rol exemplificativo, enfim. Mas é bom falar disso porque se a gente tivesse essa lista dos pecados ou a lista do que não fazer, o cristianismo seria resumido a uma prática que talvez os judaizantes durante aí a carta de Gálatas tivessem proposto: olha, faça tudo isso e aí no final você vai abrir as portas do céu, né? A salvação está garantida, desde que você cumpra tais rituais ou tais determinações regimentais legais, né? Exato. Mas aqui Paulo, ele retrata, né, algo da nossa natureza, na nossa essência, daquilo que somos, infelizmente. Ele expõe uma realidade do contexto da igreja daquela época, que é a realidade dos nossos corações caídos sem Cristo, que são o retrato do caos humano, a descrição dos males sociais, quando nós somos impelidos ou somos motivados unicamente pelos desejos dos nossos corações. E aí ele faz um retrato autêntico, fiel, de alguns exemplos daquilo que nós somos. Daquilo que nós somos capazes, sem até diria, Cristo, né? Sem daquilo Cristo. que nós somos sem o atuar do Espírito. Exatamente. Que deve nos encher. Porque quando o Espírito não está habitando plenamente em nós, o que vai prevalecer, infelizmente, no nosso atuar, no seu atuar, alguns desses sintomas que Paulo exemplifica. Alguns que não são exemplificativos. Não são taxativos, mas são exemplificativos. Isso. E é justamente nesse ponto que eu quero começar aqui, porque nós precisamos... Tem bastante, né? Aliás, tem mais obras da carne do que fruto do Espírito, que é o tema do próximo bloco, que vai ser apresentado para quem está nos assistindo, no próximo domingo, né, pela manhã. Hoje nós vamos focar mais aqui. E uma das coisas que o Tim Keller fala na abordagem desse texto é que há uma luta entre duas forças muito poderosas, né, que os resultados, então ele chama de esses desejos da carne, que vão resultar em obras da carne. Então existe uma luta de cada um de nós, de cada ser humano. Aquele desenho, né? É o desenho antigamente, acho que nem os desenhos nem mais são assim, né? Mas no nosso tempo era assim, tinha um diabinho de um lado e um anjinho do outro, né? Mas aqui é pior, porque ele não está do lado, ele está dentro. Está dentro do coração, né? Essa ideia do sarx, né? Que é a palavra grega para carne aqui, né, pastor? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, carne sim. é essa? Tem gente achando aí que é o carne churrasco. bovina não, né, pastor? É o churrasco, né? As obras da carne são um churrasco ou não? Não, são muito pior do que essa, né? É a natureza pecaminosa, né? É aquilo que é inerente ao ser humano a partir de Adão, é aquilo que nós falamos. O nosso potencial para o mal é impressionante. Como que o ser humano tem uma natureza que tende ao lixo, né? Tende à escravidão para o pecado, né? Então é aquilo que é natural. O mal flui pelos nossos poros e nossas ações. Se o cristão não cuidar da sua moral, da sua prática, da sua fé, é um terreno baldio, de mato, de lixo, de entulho, que o Espírito Santo vai transformando diariamente, constantemente. Então a carne é essa natureza pecaminosa que vai perdendo espaço, então, para o Espírito Santo, que a gente chama de... Pastor, e é o Espírito que produz isso, não é o cumprimento da lei. Sim. Não é? Isso precisa ser bem reforçado. E Paulo chega aqui nesse ponto, que é pelo Espírito que nós conseguimos essa vitória. Mas ainda hoje acha que é proibindo, levantando as cercas que você vai construir um ser humano melhor. E a única saída é o Evangelho que transforma o coração de dentro para fora. As obras da carne o coração tem que ser transformado, porque senão se vai formar bons hipócritas, né? Até bons gentilezas, mas de um coração perverso, de um coração cruel, e nós conhecemos muito bem até onde o ser humano pode. Até onde pode ir. Eu quero entrar aqui já nas obras da carne, quero frisar antes do primeiro bloco aqui, né? Nós temos blocos, na verdade, de obras
das quais Paulo nos adverte de que a gente deve fugir disso, são coisas que exercem um poder e uma influência tão grande sobre a nossa vida, que até nós comentávamos aqui, é importante que quem está nos assistindo saiba, que as obras da carne, elas não fazem bem, não é para o cristão. Aliás, não fazem mal para o cristão, não prejudicam a vida espiritual do cristão, não trazem para ele um prejuízo com relação à salvação. As obras da carne são essencialmente más para qualquer ser humano. Qualquer pessoa que não tenha verdadeiro cuidado sobre cada uma dessas áreas da sua vida, vai sofrer de forma direta, para cada uma dessas obras, um efeito negativo e perverso sobre a sua vida, sua moralidade, sua sexualidade. Que envolve outras pessoas também. Exato. Alguns pecados são contra si, outros são contra as pessoas que estão à nossa volta. E vamos dar uma olhada em cada um deles aqui por blocos, né? Que primeiro bloco seria esse aí? Vamos dar uma olhada? Danuir, mas antes do bloco... Nós estamos deixando todo mundo ansioso já, né? Você tem que concluir é importante que a gente reforce que quando a gente está falando das obras da carne, nós não estamos falando de coisas que nós não conhecemos. É coisas que eu e você que está nos assistindo, nós conhecemos muito bem. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Nós sabemos muito bem o que significa obras da carne. Sim. O que significa essa luta que é travada dentro dos nossos corações, em cada amanhecer e até nos nossos sonhos. Nem dormindo, as obras da carne, elas deixam de atuar nos nossos pensamentos. Pastor, nem assim dormindo. Nelson, é profundo. O que a gente tem que entender é que isso aqui mexe com os desejos, né? Eu não sei qual que é a definição aí psicológica, psiquiátrica dos desejos, mas Paulo toca num ponto que tem uma força, um poder, exerce um domínio tão profundo na nossa vida. O desejo é o que nos impulsiona para o trabalho, nos impulsiona para cuidar da nossa casa, nos impulsiona para os nossos relacionamentos, para os nossos projetos de vida. São essencialmente os desejos, e é nesse ponto que Paulo nos chama a tomar cuidado. Exatamente, e isso é tão forte dentro da nossa natureza, da nossa existência, que não é o suplício, não é o martírio, não é a chicotada que eu dou nas minhas costas, a penitência que eu aplico sobre o meu corpo, ou a quantidade de orações que eu faço no dia, ou a quantidade de doação que eu faço, a quantidade de vezes que eu li a Bíblia, que vai me libertar das consequências dessa obra da carne. É o atuar único e exclusivo do Espírito Santo habitando Amém. Plenamente no meu coração, na minha vida, na sua vida individualmente. E é isso que Paulo chega aqui nesse ponto. Ele reforça e ele bate duramente contra os cristãos da galáxia e reforçando a nós no tempo atual. Essa luta só pode ser vencida pelo Espírito, não é pelo cumprimento da lei. E é aí que nós vamos chegar, né? O segundo bloco, você que está nos assistindo, no próximo domingo vai ser publicado aí o segundo bloco, que é o fruto do Espírito, que é justamente esse aspecto que o Nelson tem falado. Você ia falando, Paulo? Então, eu me lembrei que uma vez uma irmã muito simples, ela orou pedindo: Senhor, enche a nossa vida de concupiscência, porque ela nem sabia o que significava esse negócio, né? Uma palavra bonita, né? Deve ser alguma coisa boa. Vamos desmistificar algumas aqui que tenho Paulo certeza fala que desse super desejo, isso, né? super desejo. É um desejo que esfrega a cara no chão. Aquela fala que a carne é fraca. A carne é forte, ela joga o ser humano no lixo, na lata do lixo mesmo. É somente a obra poderosa, redentora do Espírito Santo mesmo. Super desejo, inclusive, por coisas boas que nos fazem mal, né? Uma coisa que aparentemente é boa, mas nos faz mal. O primeiro bloco, então, que Paulo aborda aí, está ligado à sexualidade. Nas minhas anotações está assim, vocês também têm as de vocês, a gente pode ir trocando de ideia. A primeira que é colocada aqui pelo apóstolo Paulo é a imoralidade, né? A imoralidade que também, né, algumas traduções aí traz prostituição como o primeiro pecado, pastor, na revista atualizada é prostituição, né?
Prostituição, impureza e lascívia, né? Imoralidade sexual, né? Isso, Impureza, Ligado à imoralidade, ações indecentes. a perversão da beleza da sexualidade, que é belo, que é especial, é presente, mas desvirtuado ou fora do propósito, antes do tempo, com a pessoa errada, é a imoralidade, é a escravidão, é cadeia. Qual que é a diferença miséria. de prostituição, adultério e fornicação? Essa é uma pergunta boa. Nos próximos 6 meses a gente vai estudar essas perguntas aí. Fala aí, pastor, o nosso telespectador aí, o nosso internauta, nosso astronauta, né, que nem disse um youtuber aí. A prostituição, a ideia aqui do texto do Tim Keller, ele fala que é uma relação sexual entre pessoas que não são casadas e que elas vivem essa experiência, né, do desenvolvimento da vida sexual no ambiente fora do casamento, ainda para além um pouco mais, para aquele que tem esse tipo de visão sem qualquer e absolutamente nenhum compromisso, que faz disso uma mercadoria, ou faz disso um instrumento de chantagem, ou qualquer outra forma de utilização da sexualidade humana fora de um contexto de uma vida conjugal, ela parece que descamba para essa imoralidade que Paulo está falando aqui. Vocês veem assim também? É tudo aquilo que é indecente, aquilo que é indecoroso. Acho que essa palavra pega bem, né? É indecente. É fora do lugar e do propósito. É aquilo que nos diferencia dos animais. Os animais não conseguem saber onde fazer, onde praticar, que horário. O cachorro faz em qualquer lugar. E isso o ser humano perdeu essa noção, e tem perdido muito essa noção de limite, de lugar, de respeito, de tudo isso tem sido pervertido. E essas palavras todas estão ligadas a isso. A banalização do belo, da sexualidade, né? E é uma das palavras aqui utilizada em pureza, né, que no grego está aí a catársia, né, seria exatamente essas relações sexuais não naturais, né, e até a ideia das demais perversões que envolvem. E é uma coisa que ela é tão prática assim na nossa vida, que a maioria das pessoas percebe a imoralidade, independentemente da corrente que elas vivam, se elas são cristãs, não cristãs, se elas acreditam em Deus ou não acreditam em Deus. Diante da imoralidade, parece que todos nós temos a plena consciência de identificar essa obra da carne que provém dos nossos desejos mais profundos. Isso, nosso Brasil, nós estamos falando aqui contra algo que é cultural no Brasil e é elogiado, exaltado. Crianças são sensualizadas, né? A arte brasileira é pornográfica. Não precisa ser ilustrado no nosso tempo atual o quão é desastroso o aumento desses pecados de ordem sexual no âmbito do nosso país. E aqui cabe reforçar a soberania divina. Nenhum tema da vida humana escapa da direção que deve ser dada por Deus. E a Bíblia, o Evangelho, ele traz os caminhos seguros no que diz respeito à sexualidade. E Paulo aqui, nesse primeiro bloco de obras da carne, ele trata dos pecados relacionados à sexualidade. E a sexualidade é relacionada não somente num contexto de vida humana, mas no contexto de uma igreja também. Nós não podemos aqui nos esquecer a contextualização dessa carta, dentro de um contexto de uma igreja. Então nós estamos aqui relacionando obras da carne, de imoralidade sexual, impureza e ações indecentes ocorrentes no meio que se diz cristão. E isso é gravíssimo. Isso é grave. Parece que a impureza dentro do ambiente cristão ela é mais evidente, né? Porque a expectativa não só de quem vive na igreja, mas quem vive fora da igreja, quando olha para a igreja, espera que esse seja um ambiente de maior decência. Há uma palavra que ele usa aqui, que é a lascívia ou a azeugia, ela acho que traduz bem isso, né? Toda indecência, ela é fruto de um desejo desvirtuado de cada um de nós, e que a falta de controle disso
causa prejuízos à igreja, causa prejuízo à sociedade, À especialmente sociedade, a vida exatamente. de cada um de nós é prejudicada pela indecência, né? No contexto da cultura de um país que se diz democrático ou em busca de um desenvolvimento equilibrado, uma visão míope, distorcida e desastrosa da sexualidade afastada do evangelho é a ruína de uma nação. Traz muitos De uma prejuízos, né? nação, é a ruína da família, é a ruína da de uma moral, geração, uma geração. da igreja, é uma ruína, É só a gente ver, né? é um desastre. Né, Nelson? A gente vê aí que os vídeos que vazam de pessoas que falharam nessa área em algum momento e foram gravadas, como isso persegue a pessoa por muito tempo, porque para a nossa sociedade, embora sensualizada, a indecência ainda pega muito mal, é feio, né? Traduz uma ideia de E aí, em diminuição do ser contrapartida- humano, e não é isso que o Evangelho propõe. E em contrapartida, pastor e Adeluer, a cultura musical do nosso país, ela nem tem dá- um contexto apelativo para a Demais. sexualidade desastrosa, de uma forma tão, digamos, naturalizada, que se não tiver esse contexto sexual, a música não emplaca. E não A é só na música não tem né? o É na compartilhamento. novela, é no filme, é no cinema. O cinema, a cultura, Sim. a arte de modo geral, um apelo Tem que ter, excessivo a uma sexualidade desastrosa, E é uma coisa tão bela, contra a natureza criada por Deus, né? algo tão belo, né, criado, né? A igreja tem uma missão gigante mudar isso no mundo a partir da nossa realidade. Sem do falso evangelho. moralismo, né, pastor? Justamente. Né? Exatamente. Sem falso moralismo. Porque parece que para a igreja só essa área que é Só pecaminosa. exatamente. E o próprio autor aqui, a gente vai ver isso nos próximos blocos, para Deus, quem está nos assistindo e quem está vendo esse vídeo aqui, sendo cristão ou não cristão, sendo da nossa igreja ou não, né, a ideia é que nós devemos construir um ser humano íntegro e completo. Deus não deixou leis e não deixou regras e nos deixou mandamentos para o nosso mal. E nenhum é superior ao outro. É um pacote que Deus nos deixou de bondades, né? O segundo bloco, então, aí, pastor, é um bloco mais fácil de ser identificado, que é o bloco relacionado à religiosidade de cada um, condenando a idolatria e a feitiçaria. Farmaqueia, o que é isso, pastor? É uma palavra grega. É importante olhar os termos gregos, porque a imoralidade aqui é pornós, né, de pornografia. Esse mar abrangente de perversidade e desvirtuamento da beleza da sexualidade. Como que a igreja desconstrói o mal? Falando daquilo que é bom, que é belo, falando de cantares, falando da beleza, do amor de Deus e a santidade de Deus, mesmo na sexualidade. E aqui, esse termo grego farmaqueia, então tem a ver com a manipulação de ervas místicas, alguma questão relacionada hoje que a gente pode pensar como drogas, como misticismo, bruxaria, que não é coisa do passado. A bruxaria está muito em alta na internet, você vai encontrar, uma área gigante disso, né? Uma área. Pastor, se eu tensa. uso um medicamento para forjar a minha felicidade, aliviar o meu estresse, seria uma forma de um instrumento mágico? É mágico. Todos os atalhos que eu construí. Precisamos tomar né? cuidado, porque tem um limite também, né, do tratamento terapêutico e o excesso, né? Justamente. A automedicação, né? Exatamente. Viver escravo disso, né? É uma abordagem, essa ideia, sim, da droga, mas também está ligado a inúmeras áreas da distorção da espiritualidade, né? Da bruxaria, do misticismo, da reza, da oferenda, de tantas práticas pagãs, né? Tem um livro muito importante que é a Ameaça Pagã, né? O quanto o paganismo está em alta hoje, né? Os bons fluidos na porta de casa, uma tendência em buscar ajuda, luz nas trevas, né? O que a Bíblia já condenou. Então é algo para a gente pensar e resgatar a pessoa de Deus, o ser de Deus, a glória de Deus, e conhecê-lo, porque a carne está tendenciosa a virar as costas para Deus e construir uma espiritualidade longe de Deus. Isso fora que eu de queria Deus. frisar, pastor, fechando esse segundo bloco.
os desejos que nos impulsionam para uma sexualidade vazia, desrespeitosa, indecente, descarada aí do nosso mundo, é o mesmo desejo que nos empurra para o falso Deus. Não se pode mais admitir que em nome da religião nós tenhamos as atrocidades que nós vimos com crianças sendo sacrificadas. Tudo isso é resultado dessa perversão da carne humana em direção a um Deus que é falso e uma religiosidade completamente vazia e paganizada. O terceiro bloco aqui de obras da carne aqui que Paulo aborda, aqui ele fala sobre os relacionamentos. Aqui a gente precisa entrar nesse tempo aqui antes de ir para a nossa conclusão. Nós precisamos entrar nesse bloco aqui que ele é fundamental e importantíssimo para todos nós. Ele começa falando sobre inimizade, né? Inimizade, quem está com a revista atualizada aí vai ver nessa ordem, os outros, pode variar um pouquinho os termos. Inimizades, né? Brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões e invejas. Exato, esse bloco ele está ligado diretamente aos nossos relacionamentos. Nós falamos então coisas que nos destroem pessoalmente a respeito da sexualidade e também ao outro, as coisas que destroem a nossa fé no segundo bloco, e aqui as coisas que nós destruímos o próximo, né? Então aqui ele abre, né, esse relacionadas bloco à atividade mental que temos e que influencia os nossos relacionamentos. Perfeito, é o desejo virando obra. O desejo mal virando obra da carne. De quem já foi resgatado do inferno, de quem já conhece o Evangelho, tem uma visão até joia de Deus, da sexualidade, mas vive um inferno, porque não sabe se expressar ou conviver nesse mundo, e torna a sua vida e a do outro algo insuportável, né? O desafio de viver em comunitário é pesado, é desafiador. Como o irmão nosso dizia, a primeira palavra aí, né, a palavra contenda, como o Leandro sempre dizia, eu tenho o dom da contenda, né? Eu sou especialista em gerar discórdia, né? Então, brincando, logicamente, porque nenhuma dessas coisas aqui é algo que deve fazer parte da nossa vida. É o retrato do caos. É o retrato do caos. E sabe o que aqui, o Paulo e Nelson? Isso aqui é parte... O Adeloir sente ciúmes, iras, discórdia. O Nelson também. Isso faz parte da nossa vida, como as coisas incidentais. Queria deixar isso aqui bem claro. Quem está nos assistindo. Cara, a gente está numa luta, nós estamos numa luta constante. Quando chega até mim aqui a definição de ambição egoísta ou de inimizade aqui, competitividade, motivação voltada só para mim. Inveja, o que é inveja? É a cobiça, desejo do que os outros têm. A inveja no nosso tempo, ela tem reinado. Se não há da nossa parte uma tentativa de lutar contra isso, Paulo está falando, elas estão aí, lutem contra isso, que isso vai ser bom para vocês. Lembrando que a inveja é um dos inimigos mais mortíferos de uma comunidade cristã e de uma vida em sociedade. É o contrário de gratidão. Provérbios fala que a inveja é a podridão dos ossos. Aí olha o termo, né? Podridão dos ossos. Podridão dos ossos. A inimizade aqui, no termo grego eris, pode ser a ideia de ser polêmico, né? E o nosso mundo é esse, o mundo virtual. Se não tiver uma polêmica, não tem... Só tem espaço para dois. Não é legal, ninguém quer assistir, né, pastor? Não tem, Vamos criar uma polêmica aqui, Adelor? Já bomba, né, esse vídeo na internet. Já vai ter 1 milhão de visualizações. Eu não queria decepcionar vocês, mas a internet, ou para que isso aqui bombe, tem que ter 2 elementos que nós não temos: ser polêmico e ser engraçado. Então, o senhor esqueceu de outro elemento, sexualidade. Então tem que ter o elemento sexualidade. Alguém de nós aqui vai ter que ser sexualidade. Mas daí o YouTube pode até bloquear você, né? Agora ser engraçado tá liberado. Coisa que a gente tem muita dificuldade. É difícil fazer as pessoas rirem, cara. É muito difícil. Eu às vezes, eu conto uma piada assim, eu tenho vontade de sumir daquele ambiente, porque não teve graça nenhuma. Então é difícil construir isso. Mas aqui nós estamos ensinando e ajudando as pessoas a lutarem contra problemas sérios. Que o Evangelho, a Carta de Gálatas nos ensina. Como... Ser polêmico, ou gostar de provocar brigas, a ideia de timói, ira, explosões de raiva,
discórdias, divisões entre pessoas, ao que conduz ao partidarismo, ou aireses aqui, grupos partidários e rivais permanentes. Nem existe isso hoje. Não existe, ainda mais na igreja, não existe não isso. existe. Isso é novidade, pastor. Ó, para você ver, explosão de raiva. Quem não teve uma explosão de raiva? E quando Paulo coloca nesse bloco, ele fala assim, ó, luta contra isso, cara. Isso te faz mal, isso te destrói, isso desmonta quem você é, fere seus relacionamentos. Lutar contra essas coisas que nós estamos falando aqui faz parte de uma vida saudável emocionalmente, de uma vida saudável socialmente. Gente que observa esses preceitos aqui pode andar nas ruas com tranquilidade, pode ser considerado uma pessoa agradável de se ter por perto. Agora vai ferindo isso aqui para você ver. Toda hora é ira, toda hora é ciúme, toda hora é discórdia. Toda hora é indecência. Indecência, é Toda facção. hora é uma inclinação para a sexualidade de maneira distorcida. Não, são as obras da carne são uma forma de mostrar como nós podemos ser insuportáveis nesse mundo. Toda hora né? é uma fomentação de uma divisão de grupos. É o grupo Toda A, hora. B, C, X, Y, Z. Toda hora. Então quando você Uma vê... polarização em todos os aspectos. E é engraçado porque muitas vezes a gente vê uma pessoa que... Você está falando sobre um assunto completamente aleatório, ele fala, então, por isso que joga para um assunto contraditório, joga para a visão política. A ideia da dissensão. A dissensão é destacar alguém diminuindo o outro. Né? Olhe para mim, ou olhe para o meu candidato, olhe para o meu time, olha para mim e apaga o outro. Eu tenho que desconstruir o outro para que eu brilhe, ou eu sobressaia. E aí sobressai o ego, né, pastor? O ego, essa é uma briga de ego, sempre briga de ego. Sim. E o cristão é chamado a glorificar e exaltar a pessoa de Cristo, e não é sobre ele, não é nada sobre mim, é a glória para Deus, pronto. E o último bloco, para a gente encerrar aqui essa Bem primeira tranquilo fala, também. bem tranquilo, bebedeiras e orgias, né? Usar essas duas expressões aqui, a gente chama de orgia em algumas versões, glutonarias, né, em outras, mas o fato é que aqui a gente esbarra talvez no ponto em que a maioria de nós falha, que é nos excessos, na forma como nós lidamos com aquelas bênçãos que Deus nos deu. Porque se eu me assento para comer uma picanha suculenta, eu estou glorificando a Deus com isso. Aprendi isso no Coisas da Terra, aprendi isso no Notas da Xícara Maluca, aprendi isso nos livros dessa linha de desfrute. Só que quando o pedaço de picanha se torna 4, 5, 8 pedaços, e eu começo a comer às 8 da manhã e paro a 1 da tarde de comer, aquilo se torna um pecado. Aí é o meu desejo muito mais do que a minha sensatez, que a minha decência, que a minha capacidade de entender as coisas que Deus me deixou, e se torna uma idolatria, se torna Quantos ídolos temos nas redes sociais hoje, porque as fotos de comida e bebida são mais constantes do que fotos de pessoas. É o consumo, né? O mercado está te induzindo Isso diz muito, né, pastor, em termos da psicologia, quando você se atém unicamente ao ambiente sob o aspecto da bebida que você está desfrutando, ou da comida que você está se alimentando, isso pode ser uma porta de entrada de um atuar aí desproporcional e de uma falta de decência com relação a algo que seria bom. É um desejo descalibrado, algo que seria bom, um desejo que vai utilizado além. Com responsabilidade. E como é bonito, né? Até a expressão orgia que ele usa para relacionar a própria bebida, né? Como é bonito você conviver com pessoas que são moderadas nessas coisas. Como é até mesmo um testemunho de quem consegue manter um controle, né? A gente vai ver depois o fruto do Espírito, que o domínio próprio é um fruto que está muito relacionado a esses dois pecados. Quando a aqui, gente né? aceita Cristo, quando a gente toma essa decisão para a vida, e nós nos identificamos como sendo cristãos, impactados pelo cristianismo, isso tem que revelar
imediatamente na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, uma ética mais elevada. Uma ética cristã mais elevada. Em que sentido? Onde eu utilizo as bênçãos de Deus, as coisas que Deus criou, como instrumento de bênção na minha vida e de edificação na vida do próximo. Através do Espírito, né, Nelson? Através do Espírito que me dá sabedoria e discernimento para utilizá-las com moderação, com decência, com prudência, de modo a não escandalizar, de modo a não trazer vergonha, de modo a não trazer uma conduta indecente para a minha vida e para aquele que está sobre os olhos sobre mim. Né? Ele, Hendricks, que é um belo comentarista dessa carta, ele usa uma palavra que ele diz que foi tirada do nosso vocabulário e da vida, que é a responsabilidade. Você é responsável pelos seus atos. E ele diz que quando tira a responsabilidade, isso destrói civilizações. Ele diz, o homem, o menino, cada vez mais, o ser humano, menino e mulher, vai crescendo sem essa consciência do peso dos seus atos. Né? Nós queremos sempre poupá-los, nossos filhos, de que eles precisam responder pelo que fazem. Né? E ele fala isso. Aí quando ele fala da embriaguez, que parece que é uma fuga do bom senso e de tudo mais, ele fala, nossa civilização corre o risco de ser destruída por causa da ausência da responsabilidade pessoal. Quando a questão das orgias pagãs, às quais os apóstolos fazem referência aqui, é como se estivéssemos vendo a multidão em desfiles pelas ruas, perambulando de forma desordenada dentro da noite, com as suas tochas e canções em louvor ao Deus do vinho, ao Deus Baco, né? É os bacanais. Desde quando a gente chama alguém de bacana, a gente está ligando a esse termo aí também. Viu? A procissão ruidosa da multidão, meio embriagada, detém as portas dos seus amigos e a algazarra prolonga-se até o raiar da manhã. Os cristãos gálatas viviam isso, mas o evangelho chegou e mudou completamente. Agora eu quero dormir, agora eu tenho uma família, agora eu tenho um trabalho outro dia pela manhã. A mudança que o evangelho faz é social, o evangelho é extraordinário, né? Do contrário, é uma vida ladeira abaixo. Uma mudança social que transforma os indicadores de uma realidade existencial. De uma indicadores nação inteira, de né? criminalidade, indicadores de respeito ao próximo, indicadores de acidentes de trânsito, de cuidado com a saúde própria, violência doméstica, e a lista não tem fim. Não. Assumir a responsabilidade dos filhos sem pais, que a gente trata disso, o quanto isso é triste, né? Tá tudo ligado a isso aí, né? Pastor, deixar para sua conclusão aqui em 1 minuto. Tá. Vai lá, você tem mais uma colocação, depois a gente conclui. Não, mas é muita concluindo, coisa. porque eu acho que é muito importante que se fale de tudo isso, lembrando que não são opiniões nossas, não é ideia nossa, moralista, é a essência do Evangelho. E o final do versículo 21, ele está dizendo, declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é forte. Então nós não estamos falando de coisas simples, de opinião, nós estamos falando do Evangelho vivo, que coloca em xeque a natureza pecaminosa que tem que ser transformada à luz do Evangelho. E quem está nos assistindo, pastor, qual é a ação que essa pessoa que assistiu até agora, viu que tantas coisas dessas fazem parte da vida, que fazer? Né? Onde buscar socorro para se ver numa luta eficaz contra essas coisas que nos perseguem a vida toda, mas que a gente pode diminuir de intensidade na nossa vida? Sim. Pecado, a fala que a igreja inventou, o pecado para conseguir manipular as pessoas. Mas se tem algo que, como o Pascal já disse, que não precisa de provas, todo mundo concorda, é que a natureza humana é caída, é tendenciosa ao erro, à podridão, e o Evangelho redime de verdade. Não dá para abrandar esse pecado, o vício, os excessos, e tantas coisas, temperamentos desestruturados, quebrados, o Evangelho de Cristo Jesus. Os vícios, desde a primeira questão sexual, da sexualidade, os desvios, tudo relacionado a isso, a pornografia, há tantos pecados ligados a isso, é Cristo Jesus. Renda-se a Cristo e procure ajuda, procure a igreja, procure a gente, para a gente caminhar junto, sofrer junto, chorar junto e caminhar na caminhada da santidade. Né? Ok.
Você que nos assistiu até agora, pode ser nessa aqui mesmo, Bruno, aqui na frente, pegando nós três. Você que nos assistiu até agora, obrigado por ter participado desse programa. Sempre importante você dar o seu joinha aí, fazer o seu comentário. Se você concordou com a gente, manda um comentário dizendo que concordou. Se você não concordou também, é um ambiente de muita tolerância, é um ambiente do Evangelho, é um ambiente que Cristo nos deixou. Se você luta contra essas coisas, dobre-se aos pés da cruz de Cristo Jesus. Somente Ele é capaz de te dar um vigor novo para você enfrentar as lutas desse tempo. Faça uma oração então, Nelson, encerrando, e aí a gente conclui. Pastor, o senhor tinha mais alguma coisa para falar? Não. A prática da piedade, a oração, o estudo das Escrituras e a comunhão da igreja vem hoje à noite para a gente cultuar o Senhor, nosso Deus, juntos. Isso, e alimentar todos estão convidados, a fé, aí às 19 horas o culto presencial continua. Nelson, oração final. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo privilégio de termos acesso à Tua Palavra, que é viva, poderosa, eficaz e necessária para os nossos corações que são inclinados para fazer aquilo que não corresponde à Tua vontade. Mas pelo poder da Tua Palavra, o Senhor nos mostra os caminhos, o caminho, na verdade, meu Deus, que devemos seguir, que são os passos do Teu Filho amado, meu Deus, Jesus o Cristo, nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, vencendo o nosso maior inimigo, que é a morte, e nos deu vida e esperança. Nos dê a capacidade, meu Deus, para que nós possamos, através do Teu Espírito, que deve habitar plenamente em nossas vidas, nós podermos, Senhor nosso Deus, vencer essa batalha, dessa inclinação maldita dos nossos corações em fazer aquilo que não Te agrada. Que nós possamos, pelo poder do Senhor, uma relação de intimidade, uma relação que depende de nós, cultivarmos dia após dia, mais próximos do Senhor, vencermos o mal, nos afastarmos do mal, insistirmos na prática do bem, buscando fazer e ter uma vida de acordo com seus desígnios e propósitos, para que as obras da carne não prevaleçam de forma nenhuma em nossos corações, para que possamos ter uma vida impactada poderosamente pelo Teu Espírito que habita e deve habitar poderosamente em minha vida, na vida de cada um de nós que precisamos e necessitamos do Senhor, porque sem o Senhor nós nada somos. Sem o Senhor nós estamos totalmente empobrecidos, afastados e nos colocamos em posição de perigo, de inimizade diante de Ti. E nós não podemos assim permanecer. Nos ensine, nos capacite a sermos amigos do Senhor. Que a fé no Senhor opere poderosamente, indicando o amor ao Senhor e o amor ao nosso próximo. Que possamos ter uma vida de comunhão, respeitando a importância da igreja, do Senhor nas nossas vidas, da comunhão com os nossos irmãos na fé, da importância do Senhor, da leitura da Tua Palavra, da meditação diária da Tua Palavra, no amanhecer, no entardecer, no anoitecer, e também na prática da oração incessante, que o Senhor nos ensine a ter uma vida de fé, realmente impactada pela ética cristã do reino, buscando o Teu reino, porque é assim que deve ser, meu Deus, porque do contrário, será uma vida sem sentido, uma vida onde nós não teremos acesso ao Teu reino, e essa vida não vale a pena ser vivida. A única vida que vale ser vivida é uma vida olhando para os céus, buscando o Teu reino e a Tua justiça. Por isso nos capacite, nos oriente, e obrigado pelo privilégio do Senhor de termos tido acesso a esse conhecimento e nos ensine a aplicá-lo. É em nome do Senhor nosso Deus, a quem pedimos e agradecemos por tudo. Abençoe todos os nossos irmãos e todos aqueles que estarão assistindo essa mensagem, esse estudo. Amém. Amém, amém. Amém. Esperamos você no próximo bloco, vamos falar a respeito do fruto do Espírito, no próximo domingo, nesse mesmo horário aqui no nosso canal da Igreja Presbiteriana Primavera. Um abraço, fique com Deus. Tchau. Amém.